Essa sua UniFM, a rádio que faz a diferença. Nessa sexta-feira, mais um dia do quadro Saúde em Pauta. Já estamos aqui com a professora Liz Sobol. Mais uma vez vamos falar sobre acolhimento emocional e nessa sexta-feira, em particular, falando sobre luto, vivências e possibilidades, que é inclusive projeto da nossa convidada, a professora Joanelise de Lucas Freitas. Então, professora Liz, professora Joanelise, tudo bem com você? Uma ótima tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Patrícia. Tá ótimo. Bom, é um momento aí que muita gente vem perdendo, né, por conta da Covid-19, mas lógico, nunca foi fácil passar por um luto e muitas vezes, para quem vai dar apoio para uma situação de luto, de perda, uma pessoa, né, querida, muitas vezes faltam até palavras para ajudar aquela pessoa com um abraço, com uma forma, seja lá como for. Eu queria saber, professora Joanelise, se tem, formas distintas, inclusive, de se passar por um luto. Lógico, o ser humano cada um particularmente reage de um jeito, mas, assim, o luto em geral, já que é o teu principal, né, tema de estudo, como que ele funciona em geral, assim, se ele passa por algumas fases, como que as pessoas respondem normalmente, na maioria das vezes, pelo luto, por uma perda, que nunca é fácil, né? Sim, não é fácil, mas antes de começar a responder a tua questão, eu queria também dar boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aqui e dizer que sinto muito pela dor de cada um e sinto muito pelas 500.000 mortes, pelas 500.000 vidas perdidas por Covid no país. Queria deixar aqui o meu sentimento a todas as famílias. Uhum, com certeza. Acho que a primeira coisa, Patrícia, que é importante da gente falar é que o luto é um processo da vida, né? O luto não é um processo da psicologia, não é um processo da medicina, nem só das religiões, né? Mas antes de mais nada, é um processo da vida. É algo que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar, vamos passar e vamos precisar aprender a conviver com aquela situação. E o que a gente tem visto nos últimos anos, os estudos sobre luto, a literatura sobre luto, nos mostra que não há uma forma única de passar sobre o luto. Embora há muito tempo atrás a gente tenha estabelecido, né, na literatura tenha sido estabelecido as fases do luto, Uhum. a gente já abandonou essa ideia, ela foi uma ideia importante num determinado momento onde ninguém falava sobre morte e luto, então foi pensado por uma psicóloga, na verdade ela não era psicóloga, né? Ela era enfermeira, a Elizabeth Kubler-Ross, que foi a primeira a trabalhar com pessoas que estavam morrendo e ouvir essas pessoas, né? E ter a disponibilidade de ouvir essas pessoas, e ela falou desses momentos que são momentos prováveis, são experiências possíveis de se passar diante da morte e do luto. Mas hoje em dia a gente sabe que existem várias outras formas também de se atravessar o luto. Claro que na nossa cultura tem algumas formas que são típicas, né? Muitas vezes a gente sente tristeza, raiva, ansiedade, mas há outros sentimentos que podem aparecer e às vezes até sentimentos que são incomuns, que a gente não costuma ver muito, mas que nem por isso podem ser considerados anormais ou problemáticos, porque tudo vai depender de como cada pessoa enfrenta as perdas e os desafios na sua vida. Uhum. E aí a gente precisa tomar esse cuidado, né, de olhar para o outro a partir da sua história e do seu jeito de ser no mundo. E aquilo que ela vai estar sentindo e a forma como ela vai estar expressando o que ela está sentindo está muito vinculado com quem ela é. E isso é algo muito importante da gente prestar atenção, nessa direção que eu falei de entender que o luto é parte da vida e não sair já patologizando, né? Dizendo, nossa, você tem algum problema porque você está chorando demais, ou você tem algum problema porque você ainda não deu os pertences, né, do seu ente querido para outra pessoa. Não, cada um tem um jeito, cada um tem um tempo, e cada um vai saber descobrir qual o seu tempo também de fazer as coisas. Não sei se eu Hum.
fundo, Patrícia. Sim, sim. Mas até, dando continuidade, eu acho que indo para um outro ponto que eu, cogitei agora, eu acredito que na nossa cultura também há formas diferentes de se lidar com as perdas, né, com o que representa, por exemplo, o luto, né, faz parte da vida, lógico, mas assim, toda perda em geral, obviamente dói muito, mas assim, a perda, por exemplo, de um pai sempre tem aquela ordem, né, de um pai que perde um filho, por exemplo, falar: "Ó, se eu fosse o processo natural da vida que fala seria eu ir embora antes, né, como o filho foi embora antes, então isso que dói mais". Lógico, né, perder um pai, perder uma mãe dói também, mas tem essa questão também na nossa cultura de parece que algumas perdas são mais, revoltantes do que outras. Seria isso? Sim, nós temos a expectativa, né, de que os jovens e as crianças, elas ainda têm muito a viver, têm uma vida longa pela frente, que as pessoas mais velhas talvez já tenham vivido e realizado muitas coisas. Mas, embora eu concorde, né, com o que você está falando, que para a nossa cultura é muito mais dolorido ver um jovem vir a óbito, perder sua vida, tantas chances, a gente precisa lembrar que como a morte é um fato da vida, todos os seres vivos eles estão sujeitos a morrer, né? É. É por, porque somos jovens ou saudáveis ou ainda muito novos que nós não morreremos. Nós morreremos em algum momento. A nossa tecnologia hoje tem nos ajudado a adiar o momento da morte, mas nunca conseguimos evitá-la, né? A gente pode adiar, mas não evitá-la. Me parece que se a gente começa a pensar um pouco nessa relação entre vida e morte e na compreensão de que a nossa vida é finita, não no sentido de banalizar, né? Não no sentido Uhum. então todos morrem, então tudo bem aquilo que a gente faz. Não, não é isso. Mas no sentido de que se a gente compreende que a vida é finita e ela tem um limite, ela se torna mais valiosa, ela se torna mais preciosa. E a gente tem condição de cuidar mais dela e cuidar uns dos outros à medida que a gente toma consciência disso, né? De que todos estamos sujeitos à morte. E por mais que a gente possa adiá-la, chega uma hora que ela vai se apresentar. E nem todas as situações ela é adiável, mas outras sim. Outras situações, sim, a gente pode adiá-la com prevenção, evitando comportamentos de risco, como a gente tem visto agora, por exemplo, na pandemia. Né? A gente consegue Uhum. evitar, mas não consegue, ou melhor, a gente consegue adiar, né? Mas Sim. não consegue evitar de todo. E muitas vezes uma coisa muito difícil no luto agora na pandemia é justamente isso também, da pessoa falar, puxa, mas eu cuidei tanto, ou fulano cuidou tanto, né? Como que ele foi ficar doente? Como que isso aconteceu? Acho que isso mostra justamente o imponderável da vida, nós estamos sujeitos o tempo inteiro, sempre estivemos, mas acho que a pandemia exacerbou isso, deixou isso maior, mais evidente para a gente, né? E talvez esse seja o maior luto da pandemia que a gente está vivendo, que é o luto daquela vida conforme a gente conhecia, aquele normal. Tivemos que entrar nesse novo normal, onde a gente perdeu muitas ilusões que a gente tinha com relação ao que é a vida. Então, é uma tarefa difícil, é um luto que todos nós estamos atravessando, o luto daquele mundo idealizado, é, encarando a nossa própria finitude, numa tarefa agora justamente de ressignificar a vida diante disso. O que é que significa a vida diante do fato de inexorável de que nós vamos morrer, né? Desse fato indubitável, de que a gente não pode duvidar que nós vamos morrer, né? Qual é o valor que ela tem? Para mim, me parece que a gente deve justamente fazer um giro em função da valorização da vida, né? E não da banalização de que, então se todos vamos morrer, então a gente não precisa fazer nada. Eu acho que é justamente o oposto. Né? Uhum. A morte nos chama, nos convoca, é justamente a estar diferente conosco e com os outros também. Eu acho que a gente se deparou, como a professora bem falou, com uma nova forma de vida e uma nova forma de morte também, o que
tem, às vezes, chacoalhado a gente, né, um pouco, são pessoas cheias de vida, a gente falando mesmo com relação a uma doença, por exemplo, o câncer, muito temido ainda, Uhum, lógico, mas, quando tem a questão do câncer, mesmo assim, mesmo que seja terminal, tem ainda um tempo, uma despedida, uma, né, uns meses, e você vê hoje em dia, né, pessoas conhecidas cheias de vida, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, adoecendo assim, pá, quando você fica sabendo que a pessoa estava doente, ela já está, na verdade, você fica sabendo já da morte, então vem impactando muito isso, você vê o quanto que é fugaz, o quanto que a gente é perto da imensidão, né, dos processos da natureza mesmo, né, com relação ao vírus, uhum. né. E como bom, voltando então ao que eu comecei a falar no quadro, é muito difícil então dar esse apoio, né, para quem porque nem a gente esperava, a gente que não está passando pelo luto diretamente, mas como ajudar uma pessoa que está passando por esse momento de perda, né, e que a gente às vezes não sabe nem em palavras dizer como ajudar, né, como ajudar alguém assim? Essa é uma boa pergunta, Patrícia. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar, é olhar para si mesmo e se perguntar como é para mim lidar com a morte e com o luto, porque isso vai ser fundamental no modo como eu vou estar disponível para o outro. Então, para a gente estar disponível para alguém, para ajudar essa pessoa, a gente também precisa estar bem com a gente mesmo. A gente também precisa estar bem com os nossos limites e com as nossas perdas, porque senão eu vou querer impor ao outro uma solução, que talvez me acalme, mas que para o outro não seja tão boa. Então, acho que ajudar o outro é primeiro se cuidar, né? Estar bem, estar inteiro, para conseguir oferecer um apoio de qualidade. Segundo, ouvir. Ouvir mais do que falar. Isso é Uhum. muito importante e é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de ouvir, né? A gente acha que fazer alguma coisa é falar alguma coisa, é levar alguma coisa para o outro, mas o ouvir também é um fazer. Né? Não é fácil ouvir o outro naquilo que ele traz. Às vezes ele tem muita necessidade, o enlutado tem muita necessidade de falar sobre quem ele perdeu, sobre a dor que ele está sentindo. Mas é interessante a gente observar também que isso não é o tempo todo, isso varia. Né? Então, tem hora que a pessoa tem muita necessidade de falar e tem hora que ela não quer em absoluto falar sobre isso. E às vezes a gente, no afã de ajudar, a gente fica insistindo para que ela fale, né? Então, por isso que o ouvir é muito importante, para a gente também ficar antenado. Será que ela quer falar? Se ela quer falar, ok, dá esse espaço para falar. Mas às vezes ela está cansada e ela também está precisando fazer outras coisas, pensar em outras coisas, abrir novos espaços na vida dela. Então, tudo bem também eu poder fazer outras coisas. E às vezes não é com você que ela fala, às vezes ela fala com outra pessoa. E aí a gente começa, nossa, mas o fulano não está falando, né, desse filho ou desse pai que ele perdeu, então ele não está trabalhando bem o luto. Não, às vezes é com você, mas às vezes ele tem um outro espaço, né? E às vezes é com você, que legal que você pode também oferecer para ele um espaço diferente para viver outras coisas. Então é isso, o mais importante é ter essa sensibilidade para perceber o que o outro está precisando, né? Mas, de modo geral, eu também podia falar assim que a gente pode evitar falar coisas muito diretivas do tipo assim, você precisa desfazer dos bens, das coisas, né? Doa logo essas roupas, se desfaz dessas coisas porque é ruim para você ficar com isso dentro de casa. Tem algumas pessoas que não vão gostar mesmo de ter as coisas, os pertences, né, e dentro de casa, mas outros já vão gostar muito de ter e vão ter o seu próprio tempo para se desfazer. Então, a gente não deve fazer. O que a gente deve fazer é perguntar o que é importante para você. É importante para você manter, por enquanto, ainda esses pertences? É importante para você já doar, já, né, deixar isso movimentar?
Outra coisa que a gente tem que evitar é dizer para a pessoa não se sentir de alguma forma, não se sinta assim, ele está num lugar melhor, ou isso vai passar. Não, porque para ele estar num lugar melhor era do lado dele, não era em qualquer outro lugar, né? Então não falar assim, não se sinta assim, mas respeitar o que a pessoa sente, né? E falar, não, você está se sentindo assim, mas eu estou do seu lado, a gente pode caminhar junto nisso que você está sentindo. E aí vai depender muito também da intimidade que você tem com essa pessoa, né? Uhum. Às vezes a gente tem intimidade para falar algumas coisas, para estar junto, para compartilhar certas coisas, às vezes não. Às vezes, quando a gente não tem muita intimidade, basta só se mostrar presente, né? Quando a Uhum. gente está mais próximo, às vezes também, Patrícia, vale a pena prestar atenção se nesse primeiro momento do luto, nesses primeiros momentos da perda, essa pessoa está conseguindo se organizar com as atividades cotidianas ou se ela está precisando de alguma coisa, porque tem muita gente que, por exemplo, não consegue nem cozinhar, né? E fica sem se alimentar direito. Aí, às vezes, se você percebe isso, ao invés de falar assim, por que você não faz essa coisa? Não, faz uma sopinha e leva lá e deixa, olha, lembrei de você, né? Eu fiz aqui uma sopa, ficou tão gostosa, então vou deixar um pouquinho aí com você. Eu passei no supermercado e comprei um negócio, achei que era, eu sei que você gosta desse feijão aqui, então, olha, eu comprei aqui para você um feijão, né? Fica aí, porque a pessoa não tem ânimo para ir no supermercado e tal. Então, a gente pode fazendo essas pequenas coisas, né? Se a gente, claro, tem a intimidade, se consegue perceber que a pessoa está aberta a receber essa ajuda. Uhum, tá certo. Bom, estamos conversando hoje sobre luto aqui no quadro Saúde em Pauta, Vivências e Possibilidades, que inclusive é o projeto da nossa convidada, a professora Jonelise de Lucas Freitas, também a professora Liz Sobol, que também é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, nessa sexta-feira. A gente vai aí para um rápido intervalo, agora com música, e já voltamos aqui no quadro Saúde em Pauta.